Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Quanto Você Quer Que Dê podcast. Lembrando a você que Quanto Você Quer Que Dê não é sobre maquiar os números como as pessoas pensam que a contabilidade funciona, mas sim planejar decisões e resultados baseado em estratégia. Hoje vamos bater um papo aqui com pessoas muito importantes no nosso dia a dia, muito importantes na nossa vida. Quero agradecer a presença de todos eles. Quero falar aqui mais uma vez com meu irmão Kleber, que está comigo Obrigado, aí em todos valeu. os episódios. Hoje eu tô aqui com meu irmão Marcelo, meu irmão de formação, de vida, meu compadre, beleza? E aqui com a minha digníssima esposa linda, Bruna Maria. Hoje nós vamos bater um papo aqui e levar para vocês dizerem quanto vocês querem que dê. Vocês precisam escolher o quem da empresa de vocês. Quem vai estar no dia a dia com vocês nas trincheiras, quem vai estar com vocês no dia a dia batalhando, buscando o resultado do seu negócio. Vamos falar um pouco para vocês aqui as metodologias que usamos no processo de seleção para escolher as pessoas certas para caminharem do nosso lado. Beleza? Muito bom dia a todos vocês. Muito bom dia, galera aí. Dia. Beleza? Bom dia. Vamos começar aí com nosso amigo Marcelo se apresentando pela primeira vez aqui no Quanto Você Quer Que Dê. Beleza? Pode falar com a galera aí, falar com a nossa Olá, bom audiência. dia mais uma vez. É um prazer estar aqui com todos. Me chamo Marcelo Barbosa, eu tenho 35 anos, sou formado em contabilidade, técnico em administração e também em segurança do trabalho. E hoje eu atuo no mercado de recrutamento e seleção, né? Sou coordenador de departamento pessoal de uma empresa onde faz contratações de pessoas, né? Tanto operacionais quanto técnicas, em todos os níveis. Então, estamos aqui hoje para bater o papo, para conversar sobre um pouco de cada assunto, de como são as performances, um pouco de cada coisa, né? Vamos lá. É um prazer mais uma vez. Gente, releve aí, a primeira vez que eu tô aqui, tá? A primeira vez que eu tô fazendo isso. Um pouco nervoso, mas vamos que... Aproveitar essa deixa só vamos- falar vamos- pro vamos- Hermínio vamos com que a nossa imagem não tá aparecendo na TV aqui, tá, Hermínio? Mas vamos continuar aí. Isso, eu ia mandar uma mensagem para ele aqui, mas Aí, agora tá. foi. Beleza. Perfeito. Fica tranquilo, vamos bater um papo leve aqui, tudo muito sossegado a primeira vez. Frio na barriga. Mas, Dá pá, sempre um frio na barriga e a gente está aqui justamente para tornar essa mesa aqui o mais leve possível e vamos em frente. Beleza? Show? Perfeito. Então, vamos trabalhar aqui com vocês. Você quer falar alguma coisa, Bruna? Quer se apresentar para a galera? Segunda vez aqui no episódio. É a segunda vez eu vim aqui para a gente bater esse papo, né? Para a gente entender como fazer uma melhor contratação para nossa empresa, né? Para a gente não ficar resolvendo o problema lá na frente e sim contratar para não ter esse problema. Exato. Perfeito, perfeito. Quer fazer algum acréscimo aí, irmão? Vamos? eu quero iniciar falando que se você, olha só, um dado, né? Vamos começar. Se você erra na contratação, você não perde só dinheiro, você perde tempo, cultura e performance. Então esse é um tema bastante importante, porque hoje nós temos a dificuldade de iniciar um processo de contratação e também reter, mas ao longo aí da nossa conversa a gente vai continuar nesse papo. Perfeito. É muito importante, vamos começar aqui a falar dos nossos temas. Eu quero ouvir um pouco de vocês. A gente lida com isso no dia a dia, a gente lida com pessoas, a gente já trouxe aqui nos episódios anteriores questões relacionadas à mentalidade, questões relacionadas a desafios do dia a dia no negócio e a gente sempre passa por pessoas, porque independente de nós atuarmos, fazermos um bom planejamento estratégico, independente de nós termos ali mentalidade de crescimento, quem vai operar e realizar as pessoas todos os dias, de fato, as coisas todos os dias vão ser as pessoas, né? Sem dúvidas alguma. E assim, qual a importância de nós termos uma clareza evidente para a vaga que nós vamos ofertar dentro do nosso negócio, tá? Para que a gente consiga de fato selecionar a pessoa certa para aquela posição. Então, assim, qual é o tamanho da importância de quando nós vamos divulgar uma vaga, apresentar uma vaga, qual a importância de nós termos uma clareza evidente, transparente ali nessa divulgação? Sim, então, a clareza é por que essa vaga existe, né? O que aconteceu no decorrer da empresa para poder gerar essa vaga? É uma substituição? É o quê? Mas a substituição vai atender qual setor que você quer? É a parte operacional? É a parte estratégica? É a parte do tático? Entendeu? Então,
as metas bem definidas, você querer entender passo a passo, o que essa pessoa vai chegar na empresa, ela vai agregar. Né? O que você procura? Você procura um profissional extremamente técnico, um profissional extremamente aberto para poder aprender. Porque o mercado tá cheio de pessoas boas, mas tem muitas pessoas viciadas. Então ela vai chegar na sua empresa hoje e ela vai fazer o quê? Né? Ela vai mostrar a parte dela do comportamental, ela vai mostrar a parte dela do operacional. O que ela consegue te entregar? Entendeu? E aí, você fazendo um bom processo, você acaba que você ganha tempo com isso, né? Porque senão você acaba virando um retrabalho. Contratar é tempo, é custo, enfim, a empresa vai... E como... Eu vou trazer um pouco lá para minha área, né? Lá é uma agência de recrutamento e seleção. Então o cliente chega lá, o cliente quer a contratação mais rápida possível, o menor custo e o melhor profissional, entendeu? Entendi. É isso que ele quer resultado. Então a gente tem que entregar esse resultado. Por aí o desafio. Entendeu? E é importante também levar isso para o profissional para que ele esteja ciente das atribuições que ele vai precisar ter ali no dia a dia. Eu acredito que possuir uma clareza dentro do processo seletivo, dentro da oferta de vaga, também você já consegue direcionar um alinhamento de expectativas com aquele profissional que vai se candidatar, né? Sim. Acredito eu, porque se você evidencia bem aquilo que você busca num profissional, acredito que a gente consegue, de fato, já começar alinhando expectativas direto nessa oferta ali no processo seletivo. Vocês concordam com isso? Sim, você tem uma organização, né, do que é aquele trabalho que você está ofertando a vaga, você tem a estrutura de tudo que a pessoa vai fazer, né? Como que ela vai aplicar aquilo, como você vai também entender o resultado que ela vai entregar, é muito importante, porque aí você consegue ver a partir dali daquela entrevista o perfil, se ela se encaixa dentro daquilo que você está precisando. E esse é o errado, né? Muita gente, eu preciso contratar para aquilo. Mas você sabe exatamente qual vai ser a função que ela vai desenvolver, o passo a passo? É a Né, definição dos daquela processos vaga. daquela vaga, né? É o que você espera da pessoa, né? Uhum. Entendeu? É o que você espera dela. O que ela vai te entregar? Não, você quer uma pessoa que só vai lá para marcar o ponto e cumprir o horário? Não, cara. Só vai... Porque, assim, toda empresa tem o seu script, tem as suas metas já Bem determinadas. Quando você, por exemplo, você é um empreendedor, quando você precisa fazer uma contratação, você já sabe o que a pessoa vai fazer. Agora, o além, o algo a mais, entendeu? Uhum. Será que a pessoa vai chegar lá para conseguir fazer o trabalho dela no perfil que você precisa? Uhum. Não, eu vim aqui só para bater o ponto e ficar. Não é isso que você quer. O mercado não é isso, cara. Tem muita gente assim, entendeu? Tem muita gente assim hoje. E o mercado não quer isso mais. As empresas, elas buscam, quando elas abrem uma vacância, elas possuem uma vacância, na verdade, e abrem, consequentemente, uma determinada vaga, ela precisa, de fato, de pessoas que estejam dispostas a buscar resultado, né? E a gente falou aqui algumas vezes em episódios anteriores, aí eu pego o gancho dentro disso que você está falando, que é assim... Tem muita gente ruim no mercado, que foi forjada para ser ruim de fato, né? E assim, você citou aí lá o seu processo seletivo, e de fato, a gente busca o menor custo, e tem muita gente que confunde essa questão do menor custo com pagar menos para o colaborador, com pagar pouco. Não, quando o colaborador ele desenvolve resultado, ele entrega resultado, aquilo ali não é custo, né? Você está... A performance dele se torna um investimento da empresa. Agora, o profissional também se comprometer, se candidatar a uma vaga, se comprometer com a função e chegar lá também, bate o ponto 8 horas da manhã, vai embora 5 horas da tarde, dá as costas e não sabe o que deixou para trás, é bastante complexo também. E isso pega um gancho muito forte, e aí a gente pode comentar aí no segundo tópico, que é relacionado ao conflito de perfil técnico e perfil comportamental, Exatamente. né? Entendeu? Mas aí você quer acrescentar alguma coisa relacionada à clareza da vaga? Hoje eu tô aprendendo aqui, o meu sonho, vou né, direcionar aqui pro Marcelo, porque assim, uma vez, né, eu fui gestor de uma grande, de uma empresa multinacional, e eu fui abordado pelo gestor do RH, ele falou para mim assim, eu preciso de você pra gente ajustar um perfil para contratação de uma determinada vaga. Na época, a vaga era de coordenador, né? Coordenador operacional do supply chain. Sim. E na minha cabeça, como que eu ia fazer isso, né? Eu falei, como é que eu vou fazer isso? Eu falei, porra, tem que ser um cara
de 40 e poucos anos, que tenha filho, que está casado, que tenha responsabilidade, que tenha raízes em outros lugares. Eu comecei a pensar dessa forma, Concordo. né? Então, Conhecimento correto. tentando traçar um perfil para a vaga que seria um meu par, né, dentro da operação. Uhum. E aí eu me senti desafiado nesse sentido. Eu falei, caramba, mas será que todo mundo que tem 40 anos, é casado, tem filho, tá apto a cumprir? Porque assim, você achar um perfil desse, né, pessoal, social, adequar com o perfil profissional, de conhecimento, né, intelectual, é um desafio muito grande. Extremamente. E ainda mais quando os clientes, eles não se planejam, que todos os nossos episódios nós estamos falando de se planejar. Exatamente. Em todos os sentidos. E aí vem com uma demanda de que você precisa contratar o cara de 40 anos, que tem filho, casado, com Cara, esse desafio. As empresas hoje, não são todas que têm um departamento de recrutamento e seleção apropriado para fazer esse tipo de contratação. E não é à toa que a nossa empresa lá está nesse mercado para poder atender essas demandas, entendeu? A gente recebe muito, por exemplo, as vagas operacionais, que costumam ser uma vaga mais acessível, eles até fazem esse recrutamento e seleção. Só que tem algumas vagas que são específicas que cai lá na empresa e eles cobram, eu preciso de rapidez e o perfil tem que ser de acordo com que as métricas que a empresa necessita. E ela passa aí essas métricas pra gente, entendeu? Sim. Por exemplo, isso que você falou agora de um profissional de 40 anos com a parte intelectual e a parte técnica apropriada, também volta naquela questão da cultura da empresa. Não adianta você também trazer uma pessoa com um tamanho bom, com esse tamanho, e essa pessoa... Quais são as projeções que essa pessoa espera da empresa? Uhum. Entendeu? O que ela ganha? Por exemplo, você traz... Vamos criar um cenário hipotético. Você traz um profissional desse que está em torno de... Sei lá, hipotético, tá? Um salário de 5 mil reais para essa pessoa. Aí essa pessoa vai para lá com a projeção de ganho anual. Ó, eu quero uma projeção de 2 em 2 anos. A empresa está preparada para poder entregar isso para o profissional. Entendeu? Ou a empresa está preparada para... Qual a questão? Não. O reajuste dele vai ser só de dissídio. Pô, cara, um profissional técnico e qualificado hoje não trabalha por dissídio mais. Uhum. Dissídio é operacional, entendeu? Então, todas essas métricas, como você falou, ela tem que estar muito bem alinhada. Porque o operacional você contrata, realmente. O operacional, a pessoa vai lá, recebe por dissídio e tá ok. E são as vagas que mais dão trabalho no mercado hoje. É a vaga operacional. Tem uma rotatividade grande. É extremamente grande. Hoje, por exemplo, lá comigo, eu vou sempre usar o exemplo de lá, né? Sim. Uhum. A gente trabalha com grande mercado, varejo, e contratamos muito essa parte. Os jovens, cara, eles não submetem mais. Tem uma cultura enraizada com todo mundo já escutou isso. O dono da empresa é seu inimigo. Nossa. Nós falamos aqui na semana passada sobre isso, né? O empregador é meu inimigo, ele não é Que meu foi inimigo. criado uma inimizade Não é, entre cara, ele tá ali. Foi empreendedor. imposta, né? Cara, eu deixo assim, eu sou uma pessoa que me conhece bem. Todo lugar que eu trabalho, cara, eu me torno um funcionário de difícil substituição. Uhum. Sim. Não existe ninguém substituível, mas pessoas de difícil substituição. Sim. Entendeu? Em todo lugar, assim, que eu vou, eu sempre me dedico o máximo. Me dedicar para ser o melhor, Dá o seu para melhor. entregar, entender as dinâmicas, o processo. Eu vou até usar um exemplo aqui que ele que me indicou, Suits, a série. A série. Tem uma parte lá que o chefe, né, tá falando que sou subordinado e falou, pô, por que você chega aqui a hora que você quer e sai a hora que você quer? Aí ele vai... Michael Ross falando Exatamente. Pro Harvey. pro Harvey Specter. Ele falou assim, sabe por que eu faço isso? Porque eu dominei, pô. Quando eu cheguei, eu dominei. Quando eu cheguei, eu dominei. Quando eu cheguei era só mato, né, cara? Então, se você quiser fazer isso, eu faço. Você precisa dominar. É isso aí. Eu E cheguei muito exatamente. cedo e já saí muito tarde Exato. pra hoje Exatamente. chegar o horário que eu quero, sair o horário que eu quero. E esse perfil de comportamento é porque tem muita gente que quer fazer essa execução. Não era o caso do Mike ali naquela cena, mas assim, tem muita gente, muito profissional que quer entrar nas empresas hoje e já quer viver uma situação como essa. Confortável. Sabe, esse privilégio, essa Exatamente. situação confortável.
O início é como eu trouxe aqui lá no episódio de mentalidade, falando do trecho do livro do Jim Collins, que ele fala que do efeito volante. O início, ele é como um volante mecânico mesmo. Ele é duro, ele é pesado, o processo é árduo, o processo é difícil. E o que ele diz é exatamente isso, que quando eu cheguei, eu dominei. Era o primeiro a chegar, o último a ir embora, e hoje ninguém consegue duvidar da minha capacidade de entregar o meu trabalho, independente se eu chegar aqui, ser o primeiro a chegar ou o último a chegar, ou se eu nem aparecer. Todo mundo acredita, sabe que eu estou desenvolvendo. E dentro disso que você falou, eu trago também relacionado ao alinhamento de expectativas. A gente vai para o segundo tópico aqui sobre o perfil técnico e comportamental. Você citou a questão do dissídio. Tem muita empresa que faz o alinhamento de expectativas de entrega do profissional, aquilo que o profissional vai entregar para a empresa, mas não faz o alinhamento de expectativas inverso, que é o que a empresa vai entregar para o profissional. Qual é a estrutura da empresa? Eu acho que todo processo seletivo, ele tem uma pergunta que não pode ser negligenciada nunca. Qual estágio da sua vida você está? Porque o estágio da vida da pessoa importa muito, porque ele tem que conciliar com o estágio da vida da empresa. Então, se a empresa quer crescer, se a empresa quer desenvolver, se a empresa quer performar, gerar mais resultado todos os anos, performando, crescendo no nível ou acima do nicho de mercado, o funcionário também precisa estar nessa mesma rotação. Exatamente. Mas quando o funcionário adentrar a empresa, com esse perfil, com essa característica, desenvolvendo todas as técnicas necessárias e aplicando o comportamento ideal que a empresa solicita, o que a empresa está disposta, em contrapartida, a proporcionar? Eu falo isso sobre plano de cargos e salários. Sim. Sabe, não adianta você também oferecer pro profissional, todos os anos você vai ter um reajuste ali sobre o dissídio e tá tudo certo. E ela quer que ele entregue resultado de crescimento igual ou acima do mercado. Então é uma coisa... Às vezes é o básico. Exatamente. Então eu acho que as empresas elas precisam alinhar muito bem. Então, queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão de perfil técnico e comportamental, mas também nós fôssemos ao comportamento não só do colaborador, mas também das lideranças, também das empresas que desejam muito do profissional, mas que também não colocam propostas atrativas, porque o salário inicial, para quem está principalmente desempregado, ele é sempre atrativo. Exatamente. Entendeu? Porque é a necessidade da pessoa Fica difícil de negociar quando você está precisando voltar ao mercado de trabalho. Exatamente. Agora, quando você está lá dentro, performando, desenvolvendo, o que a empresa em contrapartida tem para te entregar? O que a empresa tem de proposta? Eu fui uma vez numa entrevista de uma Big Four de contabilidade, né? Uma das Big Four. E assim, o responsável do RH que fez a apresentação para nós, ele simplesmente ali na dinâmica de grupo, ele apresentou todo o desenvolvimento de plano de cargos e salários de 10 anos. De 10 anos, o que o profissional que seguisse aquela cartilha que estava sendo comentada ali naquele momento, onde ele tinha capacidade de chegar em 10 anos. Então aquilo me surpreendeu, aquilo me chamou bastante atenção, porque isso é uma contrapartida. A empresa diz o que precisa do colaborador, mas ela também diz o que vai entregar se ele cumprir tudo aquilo. Exatamente. Então eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Eu acho muito que, como foi falado do planejamento estratégico, né, no episódio, as empresas elas ainda estão aprendendo a se planejar. Entendi. Então elas talvez não tenham esse planejamento para o colaborador. Entendi. Eu dei um exemplo aqui, no outro dia, de uma empresa real, tá? Fatos reais. Sim. Que em média está faturando 200, 300k, né? Dia. 300k dia, né? Empresa do varejo, e que o seu vendedor na ponta não tem um apoio de um hardware, por exemplo, um notebook, um tablet, um celular adequado corporativo para poder ter uma comunicação full time com a resolução do problema, que é parte mecânica do ativo que está vendendo, a parte de entrega. Os caras não têm. Então, assim, é tudo feito na caneta e no papel. Eu fiquei horrorizado quando eu vi a pessoa controlando tudo isso no papel em 2026, a gente está falando isso. Sim, mas assim, ainda existe
2026. Isso volta muito para um pouquinho de administração, né? Teoria X e Y, né? De Taylor. A teoria de Taylor, ela diz que para você motivar o funcionário, a parte financeira é o principal, né? A McGregor é diferente. A McGregor ele já diz que para você manter o funcionário ativo, sempre aquele para poder trazer, o dinheiro não é o mais importante. Tem outros fatores que motivam ele. Aí a gente entra na parte que o Guilherme disse, né? A empresa que ele foi fazer uma entrevista tinha uma cartilha de 10 anos de Maravilha, né? De desenvolvimento. O que você está dizendo, né? De repente, a gente se escandaliza vendo essa situação, mas pro colaborador que tá lá na ponta tá atendendo. Tá top. De repente, a empresa... o que ela fez? Ela trouxe para ela a teoria de Taylor. Cara, eu vou entregar financeiro e a parte estrutural... A parte de estrutura não tem necessidade, assim. Obrigado por essa aula. É aquela questão, né? Que antes de nós conversarmos aqui, tava falando de uma pessoa e a gente às vezes questiona o meio, mas a atividade fim dela tá... O resultado tá bem definido, né? Tá bem definido, exatamente. E voltando aqui porque ele disse, parte de comportamento e parte técnica, tem os dois, cara. O mercado hoje tem dois, tá? Tem tanto a pessoa pronta, mas com comportamento ruim, e tem a pessoa que está em maturação e o comportamento ótimo. Aí vai de acordo, né? O que você quer? Você está disposto a você ir no mercado e trazer uma pessoa que não está tão pronta, mas você vai lá e desenvolve ela para ela ficar do jeito que você quer? Aí volta na questão dele. A pessoa vai lá, está disposta, assim, não, eu vou me desenvolver, eu vou ficar apto aqui, porém, chegar na hora da parte dele, da contrapartida, ele não consegue atender essa dinâmica. Não entrega, né? Existe muita gente frustrada, cara. Muita gente frustrada por isso, entendeu? Você trouxe aí um ponto, eu vou agregar um pouco, dentro do ponto do que vocês dois trouxeram aí, falaram. Primeiro, com o que o Kleber trouxe, relacionado à estrutura que os colaboradores, do exemplo que ele trouxe aí, 300 mil reais diariamente, muitos lançamentos ali ainda, todos, né? Ainda em papel, sem a mínima tecnologia. Tem muita gente também que define processos dentro da sua empresa de forma inadequada e cobra o colaborador o resultado dentro daquilo. Eu digo que eu dou aula lá na Fitec, eu sempre digo para os meus alunos o seguinte: para você fazer uma boa cobrança, porque os 4 pilares da administração eles trazem planejamento, organização, direção e controle. Sim. Quando você vai controlar, para você controlar a entrega de um colaborador, eu acredito que você precisa entender 3 coisas para formar um tripé bem definido. Você precisa entender se a técnica daquele colaborador está bem desenvolvida, se a estrutura tecnológica de trabalho, ou seja, ferramentas, tudo que ele tem para trabalhar, estão bem desenvolvidas, e aí que você vai para o comportamental. Porque entre a técnica e o comportamento, sempre vai existir a estrutura de processos daquela função para saber se a pessoa de fato consegue entregar o máximo que ela foi contratada para fazer. Sim. Porque não basta você ter perfil técnico, não basta você ter um comportamento bom, você precisa ter processos bem definidos dentro do seu setor, entendeu? E quando você fala da questão da teoria de McGregor, é porque tem muita gente também que não está no mercado apenas por dinheiro, tem muita gente que está no mercado por desenvolvimento pessoal. Exato. Porque às vezes você entra numa vaga que ela não atende inicialmente, igual você trouxe. A gente, quando tá numa posição ruim, tá fora do mercado de trabalho, a gente fica mal na negociação, né? Sim. E aí o que acontece? Mas às vezes você vai para uma vaga que o seu desenvolvimento profissional pode te direcionar para algo muito maior lá na frente. Por exemplo, o método, né? Para você chegar num determinado resultado, você tem que percorrer um caminho maior do que num outro lugar que você tem que percorrer um caminho menor. Isso. Mas esse lugar que você percorre um caminho maior, ele te atende em outras questões, que são as questões financeiras, entendeu? Uhum. Aí tem pessoas que se motivam por dinheiro. Tem pessoas que só se motivam mas aí por você dinheiro. Não dá estrutura para ela, você fala, cara, eu preciso que você me entregue esse resultado. Depois aquela pessoa, se ela tiver a competência, ela vai desenvolver e vai te entregar. Isso. E tem gente que não, tem gente que o dinheiro não é um fator determinante. Eu acho, cara, que todo ser humano hoje, chega um momento, se você está recebendo uma boa remuneração, vai chegar uma hora que o dinheiro que você está recebendo não é o fator determinante para você estar naquele lugar. Uhum. Você vai precisar de outras coisas para poder te motivar, entendeu? Sem dúvida. Porque o dinheiro, ele é bom, ele atende, mas a sua satisfação pessoal fica Perfeito. Como ela fica. Aí a gente entra um pouco da administração também
pirâmide de Maslow. Não sei se você conhece. Sim. Guilherme Uhum. conhece muito bem, Sim, né? Que existe pilares para você atingir, sim, sem dúvida alguma. entendeu? O Então, negócio precisa ter pelo menos a base da pirâmide bem estruturada. Todo negócio, ele já, na minha concepção, todo negócio precisa nascer com a base da pirâmide de com Maslow, certeza. entendeu? Todo negócio, que é o quê? Fisiologia e segurança. O decorrer da pirâmide, a sequência da pirâmide, a gente consegue ir desenvolvendo ponto a ponto para que... porque o negócio também não nasce totalmente pronto, ele vai se desenvolvendo. Exato. Mas um lugar sem fisiologia, por exemplo, ele não te gera segurança, né? Não, E um lugar sem segurança, ninguém quer estar lá. ninguém Porque por mais motivado por dinheiro que as pessoas sejam, elas não querem estar num lugar aonde elas não têm pelo menos o mínimo também. Eu Sim. concordo plenamente. Eu vi um dado, né, de Harvard falando sobre o turnover, que mais uma vez aí a técnica, né, trazendo o 80-20. Uhum. 80% das demissões são comportamentais, Sim. Caraca. né? 80% das demissões são comportamentais. Então, isso leva a gente a entender que as empresas elas não estão estruturadas para trazendo as técnicas administrativas adequadas para que você faça uma contratação baseada em técnica, né? Uhum. Baseada em adequação de perfil, Uhum. né? Talvez para aquela vaga. Eu acho que nós não temos isso, né? Eu acho que nós não temos ainda uma estrutura a qual os departamentos de contratação RH e DP, né? RH, consiga captar através da técnica. Concordo. Cara, eu vou usar eu como exemplo, tá? Esse emprego que eu tô é o terceiro. Tenho 35 anos, é o terceiro que eu emprego. Cara. Você vai analisar e falar, cara, que isso, cara? 35 anos, formado também é o terceiro emprego. Primeiro eu fiquei 6, o segundo eu fiquei 4, tô nesse agora. Cara, Eu fiz raízes também, os alguns últimos lugares. que eu saí, cara, assim, eu acredito que eu bati no teto. Não tinha mais pra onde ir, entendeu? Uhum. É o que a gente volta aqui a falar na parte, né? A empresa ela vem, não, eu preciso de você, você tem que entregar, tu entrega. Tu chega num determinado nível que tu fala assim, pô, agora eu preciso que a empresa evolua também, cara. Isso. É. Tem que evoluir, tem que trazer mais. É, Não, é isso. eu É vou- isso. você Aí quando... isso, cara, acaba que... tá na hora, eu acho que já... Eu não tenho mais nada pra entregar além do que eu já entreguei. Entendeu? Isso é um nível de... Isso aí a gente tá falando de alta performance, né? Quando Uhum. você chega no teto aonde você não consegue mais ir porque não existe mais para onde ir, porque a empresa é só até ali. E acaba que você percebe isso quando você é o eixo. Uhum. Não, aqui, ó. Cara, fala com o Guilherme, fala com o Guilherme, fala com o Kleber, fala com Bruno, Marcelo, fala, cara, pelo amor de Deus. Mas Cadê? Porque você bateu no teto, mas a tua vida não parou, né? Não, a minha Cara, continua, A exatamente. evolução continua Exatamente. acontecendo, né? Aconteceu a mesma coisa comigo em 2018, quando eu cheguei no último período da faculdade. Minha chefe me chamou, eu já estava na empresa há 3 anos, e aí minha chefe me chamou e disse para mim, olha, Guilherme, não temos mais ambiência de crescimento para você, tá? Aonde você tá hoje na empresa é o maior cargo que a gente tem aqui. Exato. E assim, muitas das vezes, os profissionais também perdem bons profissionais, e aí, assim, tirando um pouco da modéstia, né? Justamente porque tem margem para abrir novos cargos, novos salários, usar aquele profissional que está no teto para pensar em desenvolvimento para o negócio, em um brainstorm bem feito, bem realizado, ou seja, o que a gente pode crescer. Às vezes a empresa já está numa proporção que já permite criar cargos maiores ali de gestão, de direção, mas a empresa não quer. Isso. Por quê? Porque está olhando para a visão financeira apenas. Aí entra a questão que não são só os profissionais contratados que são, muitas das vezes, movidos só por dinheiro. Muitas das vezes também os sócios, os proprietários do negócio também são movidos apenas a dinheiro. E quando eles pensam, eu criar um cargo maior de direção para essa pessoa vai ter que ganhar mais. Exato. Mas ela não pensa também No resultado, no ganha-ganha, no win-win, entendeu? Dentro de um negócio, uma relação profissional de contrato de trabalho, eu só consigo enxergar quando os dois estão alinhados, bem alinhados ali em técnica, comportamento, questão dos processos bem definidos. É uma questão ganha-ganha.
Não tem como ser diferente. Sabe, se você escuta aquele profissional, opa, olha, a gente pode desenvolver. A gente fez agora, tem 2 semanas, 3 semanas nós fizemos um processo seletivo. E no processo seletivo a gente falou com dezenas de pessoas e eu tinha uma vaga. E aí a gente ficou matutando, passamos o último dia do processo seletivo desesperados. Tinha porque... quantos currículos na tua mão pra tu escolher? Não, tinha mais de 30, né? Tinha mais, não, bem mais de 30, tinha Bem mais de mais de 50, bem mais de 30. Então, assim, e aí eu tinha falado com algumas pessoas, algumas você olha, não adianta. Tem pessoas que Perfil. chegam na tua frente, você já sabe que não vai contratar. Exatamente. Tá entendendo? Então é muito fácil, mas quando... Assim, depende também. Assim, depende qual é a vaga específica. Existe a questão da parte das principalmente pessoas quando a operacionais, aquelas pessoas que, cara, vaga era infelizmente, pro público. são as pessoas que são hoje. necessárias. Exatamente, é isso o termo que eu queria. Ele me ensinou esse termo. Polêmico. E hoje Mas polêmico, mas existe. eu uso isso em tudo, cara. Toda vez que tem um processo seletivo lá, Tem perfis que são necessários. perfis são necessários, essas pessoas Entendeu? precisam existir para poder. E elas estão felizes no modelo de vida que elas buscaram, no modelo de vida que elas... Porque não é todo mundo. Por exemplo, eu falei pra Bruna um dia desses, que vir aqui, por exemplo, no broadcast, pra gente gravar o Quanto Você Quer Que Dê, é uma coisa que me coloca dentro de um mundo diferenciado. Entendeu? Porque a gente chega aqui e a gente começa a falar de coisas, começa a trocar informações, começa a trocar coisas, e olha uma landing page aqui, olha o que eu fiz na campanha do Meta, já olhou o perfil de publicidade dentro do Meta, já usou a Manus AI. Então a gente vai fazendo uma troca tão positiva a nível de network, crescimento, de autoconhecimento, que pra mim esse é um ambiente que eu quero estar o tempo inteiro. Se eu pudesse, eu vim aqui gravar todo dia. Todo dia. Entendeu? Agora, então, assim, são coisas... Né? Exato, é uma troca troca, absurda. É o famoso win-win que eu acabei de Sim. citar. É ganha-ganha, todo mundo sai ganhando. Entendeu? Então, assim, mas existem pessoas que não adianta. Elas querem fazer o quê? Elas querem trabalhar de segunda a sexta-feira, de 8 às 5 da tarde, chegar na sexta-feira, ir pra festa delas. Viver o quê? Viver aquela fuga de responsabilidade no final de semana. É como se ela vivesse presa durante toda a semana, recebesse um indulto no final de semana, pudesse curtir, viver a vida dela. E eu não. Eu, por exemplo, eu busco perfis que estejam desejando, Alinhado, de fato, Crescimento. viver o crescimento, viver o profissionalismo. A gente vai esbarrar em problemas, a gente vai ter divergências de opiniões, E é bom que tenha. e é bom que tenha. Sim, é O que eu ouvi uma vez, no grande debate da CNN, né, no período de pandemia, que tinha um debate ali entre o Caio Coppola e o Augusto de Arruda Botelho. Eram dois advogados, comentaristas políticos e tudo mais, e eles comentaram uma coisa uma vez que eu achei muito interessante. Eles comentaram relacionado ao direito, mas eu trago isso para a questão empresarial. É necessário a divergência de opiniões para nós crescermos, porque é nessa confusão que a gente consegue buscar clareza. Entendeu? É exatamente nessa confusão que a gente consegue identificar a clareza. Você acaba tirando a pessoa da zona de conforto. Né? Exatamente. Porque fica muito confortável, todo mundo falar o que você quer escutar, não, todo mundo concordar. Quando vem o contraponto, pô, te faz pensar, te faz, caramba, será que eu tô indo pro caminho certo? Será que eu tô tomando as melhores decisões pra empresa, pro negócio? Exatamente. Entendeu? Exatamente. E assim, eu vejo esse tipo de coisa necessário que seja transmitido na cultura do negócio. Porque assim, se a gente não consegue transmitir uma cultura bem definida para o nosso negócio, para todo mundo que já está ali, a tendência é que quando o novo entrar, ele também vai ser consumido pela cultura ruim. Exatamente. Ele vai ser consumido pela cultura ruim. Agora, se você tem uma cultura positiva, se você reconhece as benfeitorias, né, que um colaborador entrega de resultado, tudo aquilo ali, você vai honrando todo mundo que está do seu lado, tudo aquilo é transferido para todo mundo que entrar de forma nova. E aí, trazendo essa questão das duas profissionais, acabou que no final nós contratamos as duas. E aí o que aconteceu? Porque Era uma vaga. Era uma vaga, nós abrimos outra. Abrimos outra. Por quê? Porque eu encontrei 2 perfis de comportamento que eu queria muito. Um era o perfil de crescimento. Eu falei que essa menina primeira, ela estava já certa para mim até eu conversar com a segunda. E aí o que aconteceu? Essa segunda, ela tinha uma energia muito absurda, sabe? E eu acredito muito nisso também. A pessoa Contagiante, né? aquela energia contagiante de
querer performar, de querer estar ali, sabe? De querer o bem do negócio, de querer a prosperidade do negócio. Eu acho que isso também é muito importante. E as duas entraram com esse perfil comportamental, não entendiam absolutamente nada de técnica. Uma tinha a questão técnica na área logística de envios de pedido, porque já havia trabalhado com isso anteriormente, e também tinha essa questão da energia positiva. E as duas entraram e, como nós temos processos bem definidos, quando entregamos o treinamento, elas performaram. Tá entendendo? Porque não adianta também você olhar no processo seletivo, dentro da entrevista, dizer uma série de coisas, a pessoa chegar para trabalhar e ela não ter norte. Exatamente. O que eu faço? Como que eu faço? Tá Ela fica entendendo? ansiosa, né? Exatamente. Então, seus processos gente, é fluxograma. É fluxograma dentro da estrutura do seu negócio, da estrutura da tua vaga. Entendeu? É fluxograma. As pessoas, o Kleber falou um dia desses, num episódio, e assim, as pessoas, os empreendedores começaram a abrir negócios e eles só focam em vendas. Eles esqueceram todos os processos da administração. É importante, pra mim, é quando a gente tá num bate-papo contigo aqui, tu trazer Fayol, McGregor, daqui a pouco a gente falar de Henry Ford. Gente, isso é a estrutura dos negócios. Foram esses caras que permitiram que nós tivéssemos estruturas de negócio, empresas Revolução hoje. industrial. Né? Exatamente. Sabe? Então, assim, é importante que as ferramentas de gestão, elas sejam aplicadas dentro do negócio, porque senão, você falou do turnover, senão você vai ficar... E é custoso demais, né? Você tem base sólida para falar disso de forma prática, já vivenciou isso. Sim. Isso é custoso demais para os negócios. Você toda hora ficar desligando colaborador. Retrabalho. A culpa é sempre do colaborador, né? Nem sempre. Nunca. Não, eu tô dizendo assim, tem gente que tem um perfil Sim. É que aquela acredita questão, né? que a culpa é sempre do colaborador. Nunca é da estrutura do setor que não tá boa. Nunca... Então, assim, a gente precisa assumir responsabilidades. A parte comportamental, se você tem pessoas que entregam resultado e você acredita que elas conseguem desenvolver bem as funções que foram determinadas, essa pessoa do nada começa a ficar quieta, acanhada na dela, cara, ela já desistiu de você. Ela já desistiu. Ela não quer mais, ela só tá ali pra... Aí ela vai se tornar... Pra não ficar desempregado, né? Exatamente, ou senão ela tá ali, tá esperando... O termo que se usa em inglês é mockingbird. Não sei se eu tô falando corretamente. Então, ela tá ali esperando. A próxima oportunidade que tiver, melhor, ela vai sair daqui. Vai migrar, né? Acaba que é um animal saindo de uma árvore e indo pra outra. Entendeu? É isso aí. Contra isso, eu vou trazer um dado aqui, vou deixar você falar, Bruno. Eu vi também sobre essa questão de você reter, né? O Rio de Janeiro é o estado que menos reter talento no corporativo. O Rio de Janeiro está na Infomoney essa informação. O Rio de Janeiro é o estado que menos consegue reter seus funcionários, né? Dentro de várias faixas etárias. Não, eu ia falar que eu acho que a gente está, de um modo geral, procurando muita proatividade nesses colaboradores, mas também não está entregando uma estrutura para eles desenvolverem a proatividade deles, né? Sim. Perfeito. Treinamento, por exemplo. Assim, e chegando a um determinado momento, voltando lá no assunto da empresa, né? Guilherme falando sobre o cargo, a pessoa bateu no teto. Cara, o que custa você abrir a porcentagem da sua empresa e deixar ela virar seu sócio? Então, é isso aí. Entendeu? Eu ouvi o João Adib falando sobre isso aí. Se você tem 100%, Muito você bom. é um empreendedor, você vê que aquela pessoa vai te trazer resultado, Ele chama, isso é chamado de partnership, né? exatamente. Partnership. E aí o processo de partnership é interessantíssimo, porque você não precisa abrir um percentual absurdo, porque você também vai ter que absorver uma série de profissionais, porque às vezes você tem inúmeros profissionais que já estão batendo no teto. Exato. Mas por que de fato não trazer? E aí você falou isso, é muito interessante que eu lembrei de um escritório de contabilidade lá na BC Paulista, do Anderson Hernandes, onde ele tinha, eu acho, se eu não me engano, era ele, a esposa e o irmão de sócios. Aí um dia ele postou uma foto onde estavam 7 ou 8 sócios juntos, numa escada assim, a foto deles, e aí ele falou exatamente o quê? Dividir para multiplicar. Exato. Isso que você trouxe é exatamente isso. Você vai dividir a participação da sua empresa para você multiplicar a performance dela. Até pra tomada de decisão, né? Exatamente. Você não fica tomando E o gás decisão também, sozinho. né? A hora que eles entram, vão Eles já entrar entram com um gás exatamente, absurdo. cara. Com pensamento de crescimento. Um conhecimento novo, exatamente. De repente, aquela pessoa que tá acanhada pra te dar uma informação,
ela não fala aquilo ali pra... não, pô, ele é meu chefe, será que eu vou Exato. de respeitá-lo e tal? Quando Tira ela tá essa no mesmo nível que você, não importa a porcentagem, mas ela tá ela é dona também, pô, Exato. esquece, cara. Ela vai bater na mesa também juntinho. Juntinho. Tu bate, ela bate também. Não, eu discordo. E não é E aí melhor- vocês vão chegar no denominador comum pra poder resolver Sim. melhor. não é entendeu? melhor assim do que uma mesa vazia pra você tomar decisão? É o monocrático, né, cara? O episódio de hoje não tá muito mais dinâmico do que todos os outros por ter Sim. mais pessoas? Não estamos também. transferindo opiniões diferentes e conhecimentos que podem encaixar. Cada um vai encaixar com conhecimento transmitido por um perfil diferente aqui. Vai ter uma pessoa que vai assistir esse episódio e vai se encaixar com o conhecimento que eu transmiti, outra vai ser com o da Bruna, vai entender melhor a linguagem da Bruna, outra vai entender melhor a linguagem do Marcelo e o outro vai entender melhor a linguagem do Kleber. Então, assim, são coisas que são bem desenvolvidas. Se você aceita esse processo, mas a pessoa, ela tá focada em nunca perder. Isso aí é um pensamento de escassez. Ela tá focada em nunca perder aquele percentual dela, aquele montante dela ali. Ela não entende que ela pode multiplicar em algumas vezes aquele montante. E aí o que acontece? Imagina só, você traz um sócio para sua empresa, dá lá uma porcentagem pequena para ele, num processo de partnership, traz ali um colaborador que já vem desenvolvendo, e aí você entrega aquilo ali. Aquela pessoa começa a desenvolver muito junto de você e o negócio começa a crescer. Exatamente. Por que você não dá mais um percentual novamente? E todo mundo vai crescendo junto, vai crescendo junto, vai crescendo junto. Tem uma frase do filme Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio, aonde o Sean faz uma pergunta pro Han sobre as questões ali da máfia que ele era envolvido. E aí ele responde o seguinte: 50% de alguma coisa é melhor do que 100% de nada. Exatamente. Entendeu? E tem muito negócio indo pro fundo do poço justamente por esse pensamento de escassez e querer ficar mantendo aquilo ali que já possui e não abrir essa divisão com pensamento de multiplicação. Imagina se todas as empresas que fizeram o IPO não tivesse feito. Exatamente. As SA hoje no melhor mercado. Exemplo. Entendeu? Melhor Imagina exemplo. isso. Todo mundo é. As elas SA no repar- mercado hoje não. Elas Não, repartem todo fatia, mundo. né? Todo mundo fica ali instigado. naquela família, primeiro, início. Exato. As empresas nunca seriam O que são. do tamanho que são hoje. Imagine se o grupo da Ambev não fosse vendido pro grupo do Itaú lá Exato. atrás. Entendeu? Imagina se o Facebook não fosse pra bolsa. Se a Apple, Não, hoje. entendeu? Como é que seria tudo isso? Entendeu? O Mark Zuckerberg, não, vou ficar com isso aqui. Vou ficar com... Não, Monocrático não pode. não daria. Não é à toa que Exatamente. quando ele chegou, ele engoliu, né, cara? O mercado todo é dele. E o exemplo arrasta, né? Exatamente. O exemplo de resultado positivo tem que arrastar sempre. Tem que É arrastar. pra isso que a gente precisa olhar. Cara, tá na nossa família. Nossa família, o exemplo arrasta o tempo todo. Sem dúvidas alguma. Os nossos filhos, as pessoas que estão ao nosso redor vão ser o nosso exemplo, exatamente. Vai ser daquilo que a gente Disso. realiza todo dia. Se você executa algo saudável, se você executa algo profissional, se você batalha, se você ganha o pão com o seu suor, o teu filho vai correr atrás para ser dessa forma também. Cara, então, e as coisas acontecendo corretamente na sua casa, pô, você consegue. A sua performance na sua parte profissional é maravilhoso. A gente tem muita dificuldade, né, assim, às vezes de dividir essa questão da gestão corporativa e da casa, né? Mas são situações diferentes que é necessário que a gente continue crescendo. Eu acredito até que porque nós estamos aqui hoje com um projeto, a gente atrai pessoas que são da mesma vibe que a gente, né? Então, se tratando de exemplo, né? Então, principalmente as pessoas que nos veem, que comentam lá no podcast, são pessoas que admiram a gente de alguma forma, pelo exemplo, como a gente conduz as coisas. Aí isso vai acrescentando. Mas voltando à questão dessa questão da performance, né? A gente se depara muito também com as questões de como a empresa vai se posicionar relacionada ao mercado para captar aí com a descrição de trabalho, né? O job description, acho que é o próximo. Porque quando a gente vai falar de performance, a empresa cria uma descrição de trabalho para as pessoas e muitas das vezes existem pessoas que se sentem aptas a estar dentro desse job description, mas a empresa nem tem. A empresa quer contratar alguém com aquele job description, que é o melhor job description que foi feito, né? Muito bem alinhado à vaga, mas aí a empresa não tem ela não cabe esse profissional para aquela vaga porque ela não consegue. Entendi.
É o currículo mentiroso, né? É o currículo mentiroso. Tanto da parte do Clássico. empregador quanto da parte do empregado, né? Então, O empregador Vamos fez um trocar, currículo não dá. mentiroso porque ele não tem Exatamente. processo não dentro tem daquilo processo ali. dentro. E o profissional. Aí, Aí, aí tem um ditado popular aí que diz que todo dia sai de casa um malandro e um Exatamente, otário, né? Mas de nessa repente saiu um malandro e um o malandro. malandro e o malandro, né? Malandro. Se encontraram Se e encontraram se e aí deu amaram, negócio, né? se amaram. Deram match. Os bons profissionais, quando eles chegam num ambiente desse, ele identifica, ele não permanece. Não Não permanece. permanece. É. Aí vai Exatamente. acontecer ele vai ficar quieto no canto dele, esperando a próxima oportunidade que ele vai fazer. Quando você menos esperar, ele vai falar assim, tchau. Exatamente. Por isso que E- precisamos sempre estar formando novas pessoas, novas pessoas, novas pessoas, novas pessoas, novas pessoas. Hoje, também é muito importante a gente trazer nisso. Quando você tem processos bem definidos, se você faz um job description e você tem os processos daquela vaga de fato bem discriminados, fluxograma todo estruturado, o playbook da vaga, ou seja, o manual de procedimento operacional daquela função, você consegue, até mesmo se o profissional não for aquilo, você, para não ficar tendo turnover, também você consegue desenvolver aquele profissional. E assim, eu vou estender para todos, eu acho que a Bruna também pode falar um pouco sobre isso, porque ela está no dia a dia vivendo. Eu sou hiper a favor, por exemplo, do acompanhamento do desenvolvimento do profissional e transferência de feedbacks. Entendeu? Tipo assim, a gente precisa dar feedback pro colaborador. Não adianta, Exatamente. não adianta o colaborador entrou hoje, daqui a 45 dias eu pego e mando ele embora porque ele não desenvolveu, só que eu não dei um feedback pro colaborador. Então, assim, quero ouvir de vocês na mesa aí sobre qual o posicionamento de vocês, o pensamento de vocês relacionado a essa questão do acompanhar o desenvolvimento do profissional que acabou de entrar. Obviamente não do mentiroso, né? Que mentiu, disse que era capaz de fazer e não é. Mas assim, é aquele que de fato a gente contrata por comportamento e a gente se compromete a treinar aquela pessoa e desenvolvê-la como profissional. E aí entra a questão do McGregor, que ela não vai ganhar só um salário. Ela vai ganhar um autodesenvolvimento. Ela vai aprender algo novo. Ela vai aprender uma tarefa, uma função, uma profissão. Beleza? Eu acho que se você tem ali uma estrutura de processos bem definida do que você precisa fazer para aquela vaga, né? Precisa fazer naquele, vamos dizer assim, naquele setor, você consegue dar um feedback rápido, fazer os ajustes necessários e acompanhar de perto. Você tá ali acompanhando certinho, você sabe o que precisa daquela vaga. E você tá acompanhando aquele colaborador, você consegue rapidamente fazer todos os ajustes para que ele consiga ter uma performance boa, né? E depois ficar sozinho. Depois ele levar Conduzir o barco, né? Isso aí. Então, se você está ali naquele processo de adaptação, que é normal, ninguém chega numa empresa sabendo fazer tudo que aquela empresa Exatamente. tem para oferecer. Até o técnico, né? Porque às vezes o porque nicho de a mercado parte- é diferente. É diferente, são processos diferentes, cada empresa se adapta a um estilo diferente. Tem uma curva de aprendizado aí. Isso aí. Então, se você Ambientação. tá ali, vamos dizer, naquele mês, dependendo de como é a função, ou se precisar de mais, deu o treinamento, tá fazendo acompanhamento, tem ali aqueles feedbacks, tanto do colaborador com você, te passando ali quais são as dificuldades, aonde ele está encontrando certas barreiras, quanto você com ele. Olha, faz dessa forma, assim, dessa maneira, já foi validado. Eu acho que se você fizer como a gente já faz aqui, você vai ter uma performance melhor. Se você conseguir fazer isso, você vai conseguir levar aquele colaborador por muito tempo. Você acaba fidelizando ele, né? Isso Exatamente. aí. Ele fica fiel a você. Eu entendo que em 45 dias ou 90 dias, ou seja, o período de experiência não se demite por técnica, se demite por comportamento. Isso Concordo. aí. Entendeu? 80%. 30%, esse 30%, desculpa. 3 meses para o colaborador simplesmente estar totalmente ambientado e entregando alta performance dentro do seu negócio é pouquíssimo. Não... Entendeu? Então, assim, a não ser que seja uma função muito direta, né? Muito, muito direta. que e aí você não alterne muito, né? E até na questão que você falou se a pessoa chegar com bastante energia, eu acredito que ela consegue sim, tá? Ela com certeza. consegue. A energia dela, se ela chegar, não, eu vou chegar aqui
voltando lá no Suítes, é o Michael, Mike Ross. é o Harvey e o Mike. Eu vou chegar e vou dominar. Exatamente. É que isso, isso soa como prepotência, mas eu acredito que não é prepotência. Você chegar assim, não, eu vou chegar e vou dominar, cara. Por quê? Sim. Porque eu sou assim. Meu Eu vou Deus. dominar o serviço e vou te entregar Eu o sou resultado. dedicado. Eu sou dedicado, exatamente. E o técnico você consegue ensinar, né? A gente Sim. consegue ensinar. Sim. O comportamento não. O comportamento não vai. adianta. Não. Exatamente, concordo. A pessoa, quando ela já chega com um comportamento ruim, né, na empresa, você não consegue moldar. E é um risco muito grande dela contaminar as pessoas que já estão lá. Isso, e também a parte da cultura, né? Por exemplo, pode chegar uma pessoa muito boa, com essa energia toda que eu disse, e de repente, se o ambiente, se a ambientação não for legal, se não tiver um bom acompanhamento, ela vai chegar lá, ela vai dominar. Acredito que em 20 dias ela vai virar sua inimiga, como todos os outros são, se você não conseguir ter essa boa ambientação, essa boa integração, entendeu? Exato. A cultura do negócio é algo assim que precisa estar sempre bem evidente para todos que lá já estão e para todos que estão adentrando esse barco, essa empresa, entendeu? Porque você trouxe um ponto muito importante. Se a tua cultura é ficar dando bola, por exemplo, para aquele que vai na cozinha e fica fazendo fofoca, fica fazendo... Se você permite esse tipo de ambiente dentro do seu negócio, aí não adianta. Eu por exemplo, quando eu assumi esse negócio que eu atuo hoje, existiam muitos comentários sobre fofoca, né? Pessoas que faziam fofoca diziam que o outro estava fazendo fofoca. E aí eu também comecei a separar certos tipos de coisa, porque tudo era considerado fofoca, né? E aí, quando você falou você trouxe um ponto aí um pouco atrás, eu vou aproveitar o momento agora para trazer relacionado a esse ponto. Você não pode nunca retrair colaboradores que estão prontos para fazerem relatos reais dentro do seu negócio. Porque quando você trata tudo como fofoca, você inibe as pessoas que realmente têm relatos para te fazer, relatos sérios. Ó, o comportamento do colaborador X não está adequado com a nossa cultura. Isso é um relato. Concordo. Por quê? Mas aí ele também precisa trazer evidências, né? Por quê? Porque ele está se comportando dessa maneira dentro da operação. Agora, se você... Aí, o que acontece? Quando você vai dar o feedback para esse colaborador que está se comportando de forma inadequada, o que acontece? Ele acha que o outro é fofoqueiro. Você precisa cortar isso. Você não pode permitir que ele trate o colega que fez o relato como fofoqueiro. Exato. Aconteceu isso um dia desses, numa história de uma pessoa que o patrão pediu para não exercer mais determinada função. Aí o colaborador falou com a colega que fazia essa função e ela só ajudava. Ó, fulano pediu para eu não fazer mais isso. E aí quando esse colaborador desconfiou, foi lá e perguntou para a chefe disse: é para você não fazer, mas não assumiu que tinha sido ela que tinha determinada ordem. E aí ela causou o quê? Contenda entre os colaboradores. Exatamente. Ou seja, não manteve uma postura transparente, decente, para que, de fato, fofoca não seja algo permitido dentro do negócio. É óbvio que tem coisas que a gente não tem condição de controlar. Mas assim, quando você tem o comportamento, a liderança possui o comportamento de responsabilidade, não apenas de autoridade, e foge de certas... e não foge de certos problemas, você consegue transmitir uma boa cultura. Agora, quando isso não acontece, quando você foge dessas responsabilidades, porque qual era o correto? Não fui eu que determinei isso. Exatamente. Acabou, Cara, elas não têm mais problema. Pelo você está relatando, de repente, se o próprio líder, ou enfim, fosse diretamente no colaborador, olha, eu não estou gostando da forma que vocês estão conduzindo o processo. Eu não quero mais que ela te dê suporte. Quero que você consiga desenvolver sozinha. Isso aí. Teria evitar toda essa circunstância, essa subjetividade. Será que foi ela mesma que falou? Será que a menina tá querendo me prejudicar, quer passar por cima de mim? Não. É verdade. E é aquilo, né? Os funcionários têm que entender que todo mundo tem que estar em unidade, não separado. Todos em unidade. Eu preciso de unidade. Porque é aquilo, você precisa dele. Da mesma forma que você precisa que ele chegue lá no horário, ele precisa que você pague ele no fim do mês. Exatamente. Ou na parte da quinta. Então é uma coisa só, a unidade. Perfeito. Eu não sou teu inimigo, cara. Exatamente. Gente, você é meu sócio. Gente, exatamente. Sejam intraempreendedores. Não caiam na falácia de que funcionário e patrão ou funcionário e liderança são inimigos. Funcionário e empresa. Pelo contrário, isso é oportunidade.
ambos os lados possuem a oportunidade de desenvolvimento, crescimento. Crescimento para o negócio. Se o negócio cresce, mais pessoas têm oportunidades. Se entram mais pessoas, começa a existir vacância de cargos de liderança. Com certeza. Entendeu? E aí isso vai se desenvolvendo. Num determinado... E empresários, por favor, não deixem seus colaboradores baterem no teto. Quanto você quer que dê? Você quer ficar com um pensamento de escassez só com esse resultado atual? Eu acho que a resposta é bem evidente, é bem clara, né? Óbvia, entendeu? Então, assim, abra oportunidades para as pessoas estarem do seu lado nas trincheiras, de fato, para que você consiga performar o seu negócio de forma crescente o tempo inteiro. Galera, infelizmente a gente vai caminhando pro final aí. Que papo maravilhoso. Passou Quero rápido. poder... Hoje passou rápido, né? Quando Pô, é bom, passou sempre vai rápido, né? Cara. Quero agradecer vocês aí pelo bate-papo, pela troca de informações. Eu sempre aprendo muito aqui nessa mesa, sempre aprendo muito aqui batendo papo. Espero estar muitas e muitas vezes aí novamente batendo papo com vocês. Se você chegou até o final desse episódio, deixe seu like, compartilha com seus amigos, comenta aí o que você achou desse episódio e aí vocês também podem se despedir aí da audiência, da galera. Quero agradecer por Obrigado vocês de estarem novo. comigo aqui mais uma vez. Meu irmão, Obrigado, meu seja amigo. muito bem-vindo Pô, e quero foi um você prazer, aqui cara. muitas e muitas vezes. Pô, muito bom, cara. Minha muito digníssima, bom. te amo muito, espero você Primeira vez, a aqui. oportunidade ótima. A gente sempre acompanha pelo YouTube, né? Nunca sabe como vai É, ser quando for a sua vez. Pô, cara, foi incrível, foi maravilhoso. É muito bom estar compartilhando isso com Eu vocês, aprendi tá? muito com você. Obrigado, gente. Obrigado. Falou. Muito obrigada. Até o próximo, que espero estar aqui de novo. Exatamente. E quanto você quer que dê, a resposta para essa pergunta vai estar baseada no comportamento que você vai exercer todos os dias na sua vida. Beleza? Forte abraço, até o episódio número 7, galera. Tchau. Valeu. Obrigado. Valeu. Tchau. Aê.